ser feito assim é, é um trabalho assim muito complexo, que envolve uma série de áreas, né? A área social, a área psicológica, a área psiquiátrica, quando elas apresentam transtornos mentais graves, ou nem tão graves assim também, às vezes. No caso ali, havia também a parte espiritual, que nunca foi uma parte assim obrigatória, né? Mas as irmãs estavam ali, né? E representando um segmento dessa espiritualidade, da qual eu entrei meio cético, né? Porque nunca fui até então, naquela época, muito religioso, e hoje eu considero ter sido uma bênção na minha vida ter participado. Eu hoje sou assim, não digamos que eu me tornei religioso, mas muito espiritualizado em função dessas irmãs, né, católicas ali. Pois é, mas, então, assim, Rogério, assim, ó, a gente estava falando de um filme chamado Poço, a gente estava falando de maconha, a gente estava falando das coisas que são assim, porque o filme representa, na minha opiniãozinha, muito a nossa sociedade, né? Mas assim, ó, o que a gente vê é que o machismo, o mais violento machismo, ao invés de ter diminuído ao longo desses últimos anos, ele cresceu de uma maneira terrível entre os meninos. E aí esses meninos, eles não estão apenas dominando as meninas de uma certa forma, com dinheiro, com carro, com alguma coisa assim, eles estão batendo, eles estão matando. Nós estamos com um número extraordinário de violência contra a mulher, e é um papel violento, tanto que agora tu vê no BBB, apareceu um sujeito que esteve lá dentro e estava sendo acusado por 2 estupros. Uau. Então, assim, ó, é uma história que parece que se repete, só que ela está ficando mais violenta, está muito mais violenta. O que a nossa amiga Patrícia coloca aqui é assim, ó, ela trabalha com adolescentes, né? Serviço público. Sim. Então, ela sofre violência dos namorados, mas só que a mulher parece que se desenvolveu, parece que nós alcançamos tanto isso, tanto aquilo, mas é tudo mentira, porque no dia a dia não é verdade. Tanto que agora esse negócio que está acontecendo das pessoas ficarem em casa está aumentando terrivelmente a agressão dentro de casa. Uau. Eu ouvi falar em aumento de 50% da violência doméstica. Da violência doméstica, por causa da convivência, né? E o machismo, Uma pergunta pro Maia, né? E para ti também, Bea. Não seria a sociedade capitalista uma sociedade patriarcal? Eu acho que tem razão essa pergunta, no sentido assim de que eu diria não propriamente patriarcal naquele esquema antigo, onde o pai e o homem seria assim tudo responsável, porque a nossa sociedade ficou igualitária em relação à mulher. A mulher hoje está só no papel, até ganhando mais do que o homem, né? Mas o que eu colocaria assim é que uma sociedade em que as mudanças são desta ordem e há uma desagregação básica da família cada vez maior, no sentido das ligações afetivas importantíssimas do início do relacionamento pai-mãe, e a ausência desse pai e dessa mãe que daria este amor, como a gente já falou várias vezes, equalizante e bom até os 7, 8 anos de idade. O que se nota é que os níveis de desenvolvimento chamado borderlines, que são aquelas necessidades maravilhosas de busca não encontradas nesse tempo do desenvolvimento, eu continuo buscando na relação com o outro, idealizando alguém que vai suprir aquilo que me falta. Então, as mulheres, como são mais preparadas para ter um filho, têm mais passividade, mais esperança, de certa forma, e amam mais, elas buscam nesses homens aquilo que não tiveram lá. Então, aproxima-se muito das relações chamadas sadomasoquistas, onde eu, de todas as formas, quero um amor idealizado, maravilhoso, e o que eu tenho é isso.
Então eu faço de tudo para manter esse amor. Olha, se eu faço de tudo e esse cara tem uma linha mais tirânica e exigente, então nós temos a agressão crescente numa sociedade em que nos frustra de todas as formas, tanto na formação como na vivência atual. Então, acho que esse seria o ponto-chave da gente elocubrar sobre isso. Então, tipo assim, ele me bate porque ele me ama. São as relações sadomasoquistas. Ou passivo-agressivas. Eu só tenho isso. E se eu largar isso, o que eu tenho? Vazios existenciais, linhas de suicídio, de perdas absolutas, angústias impensáveis. Então, eu tenho que continuar vivendo um ideal que não chega a lugar nenhum, e por isso, quanto mais tempo eu fico junto, mais, hipoteticamente, surgiriam essas frustrações de ordem pesada. E aí a relação sadomasoquista é o que temos hoje, cada vez maior. Eu gostaria Prazeres no sadismo e prazer no masoquismo. Olha que paradoxo. Eu gostaria de fazer uma analogia, né? De novo, hoje eu estou a fim de pegar no pé do capitalismo, né? O capitalismo... Pode pegar, está liberado. Posso pegar? Bom, o que eu acho é que o que o Maia está falando, que é uma promessa que não se cumpre, certo, Maia? Uma promessa que não se cumpre. É um produto que nunca é entregue. E o que é o capitalismo? O capitalismo é uma ilusão que ela, na realidade, ela nunca acontece. Ela nunca acontece. A satisfação, ela nunca acontece. É a cenoura. E aí, eu tive um insight aí, Maia. E aí é o seguinte, o capitalismo nada mais é do que uma projeção desse narcisismo que não foi amadurecido no amadurecimento do ser humano. Agora, o que vem antes? É o capitalismo que vem antes ou é a estrutura da formação da personalidade e do caráter humano que continua gerando esse sistema que não é satisfatório, né? Exato. E agora? Essa é uma falha básica e por isso que tem teórico que se chama a nossa falha básica. Todos nós temos uma falha básica que vem da base da nossa formação. E a estrutura da família continua tendo uma importância enorme, mas quem são os pais de hoje e quem são os pais de uma geração para trás? São aqueles que enfrentam toda essa situação social altamente exigente, carente, e de que eu preciso chegar num ponto maravilhoso. Até me lembrei de trabalhos que são feitos assim com pessoas que tiveram uma sorte grande, até tiraram dinheiro, e comparado com outras pessoas em níveis, vamos dizer assim, de falta existencial ou sem sentido de vida. E se viu que com o tempo, aquilo que é a ideia assim, se eu tiver ganhar na Mega Sena, tiver uma coisa muito boa, for muito rico, é como se eu estivesse perto da felicidade. Os níveis de infelicidade dos ricos, e no sentido psicológico, são equivalentes daqueles menos aquinhoados com o tempo de vida. Então, realmente é uma promessa vazia, como falou o Rogério agora. É um buraco no peito, né? Agora, sabe que uma vez eu li um livro da Rosemarie Muraro, uma antropóloga, que já não está entre nós. Ela fez um trabalho na USP, ou na Unicamp, agora não tenho certeza da origem, aonde ela foi fazer uma pesquisa de campo sobre a sexualidade. E aí ela foi nos estratos de riqueza extremos, mais ricos, e desceu até a pobreza extrema. E ela desenvolveu um livro, passando pelo operário, passando pela doméstica, passando por todos os estratos sociais, assim. E é interessantíssimo o livro dela. Na ocasião até ela foi a gente conversou, porque esse vazio e o tipo de sexualidade, por exemplo, mais faz tudo, não quer nem saber, não tem amanhã, ela encontrou no muito rico e no muito pobre. E aquela parte mais cheia de preconceitos, mais cheia de
vamos dizer assim, de linhas, né, de até aqui eu posso, isso eu não faço e tal, encontrou na classe média. Então, assim, olha, parece que na sexualidade os bem ricos e os muito pobres são iguais. Bom, o que eu acho em relação à questão da sexualidade, pela minha experiência profissional, viu? Sim. Deixa claro isso aí, né? Que na parte mais erótica ele é muito religioso, viu? Eu sou quase um ortodoxo, viu? Quase um ortodoxo. Tá bom. Não, mas eu acho assim, ó, o que eu acho em relação à sexualidade, agora desvinculando da questão social, eu acho que o sexo ele é utilizado muito como uma descarga da própria ansiedade. Ele se torna assim muitas vezes até compulsivo, né? Hoje em dia a gente tem o sexo como mais um produto de compulsividade e de adicção para tapar este vazio que a gente está falando, né? Enquanto um prazer, um grande prazer, né? Porque os grandes prazeres, quais são os dois grandes prazeres em nível biológico que nós temos, né? Bea e Maia, é comer e sexo, né? Então eles dão... Tem razão, o comer é para manter a vida, né? E dá prazer, é a fase oral. E o sexo seria aquela espécie de droga pessoal que eu tenho acesso fácil, mesmo que seja através de uma masturbação, né? Exatamente. E hoje, olha, eu acho que nunca se teve um acesso mas tão fácil ao sexo do que atualmente, né? Eu acho, porque existem aplicativos aí que... A indústria que mais cresce no mundo é a indústria pornográfica. Exatamente. Mas voltando ao que a gente estava falando antes, né? Que tu falou, né, Bê? Estava falando ali a questão das classes sociais. Mas eu acho que o sexo hoje, ele tenta também diminuir essa sensação de vazio, como nós temos esse acesso fácil e a sensação de prazer, ela é grande, ela é biologicamente falando, é a maior que existe, né? A não ser que for comparar com drogas, né? Com substâncias que geram também essa sensação, só que causam o mal que a gente conhece. Uhum. Então, só que o sujeito consome, né, atua, realiza o sexo, e depois ele volta aonde? Para onde que ele volta? Pro vazio. Para o mesmo e bom lugar que ele sempre teve, o vazio. O vazio, o buraco. Pois é, mas é que antigamente tinha ainda, por exemplo, as meninas, elas tinham... existia um limite, a mulher não podia fazer. A partir da década de 60, 70, com a pílula anticoncepcional, começou a libertação feminina, no sentido de sexualidade e tal, mas só que eu não sei se isso foi passado de alguma maneira, que também tem que se exercitar um determinado limite. Hoje os jovens ficam dentro do quarto, no computador, no videogame, eles não têm... Eu li agora a respeito de uma família que eles agora, porque o pai e a mãe estão dentro de casa, eles descobriram que os filhos não sabem falar. Eles têm dificuldade de comunicação, porque eles se comunicam só pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Agora eles estão sentando para conversar. E o pai é que está contando essas histórias que ele está vendo, que ele disse que não sabia, que ele estava criando duas pessoas, que para ele estava tudo bem, tudo certinho, e que ele percebeu que são pessoas que não sabem se comunicar. E que ele achava que eles só eram tímidos. Pois é, eu acho que tu vê que isso faz parte dessa comunicação virtual grande. Aí entra esse outro filme, que eu acho que não sei se o Rogério viu, Eu Não Estava Aqui, que é uma crítica ao empreendedorismo
Ah, tipo, eu não vi esse filme. uberização, quer dizer, eu não estava, porque eu quis dizer que a família